Olá! No programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre o Marco Legal de Garantias de Empréstimos. Essa proposta altera leis que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados em garantia em caso de não quitação da dívida. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado e a gente conversa agora com o relator dessa proposta, o senador Everton, do PDT do Maranhão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço o convite, Carla. Cumprimento aqui todos os telespectadores do programa Argumento da nossa TV Senado. Senador, queria que o senhor explicasse exatamente o que muda, o que prevê esse marco legal de garantias e fazendo uma comparação com o que é agora, né? O marco das garantias ele tem um objetivo principal de desjudicializar o processo de recuperação de bens emprestados e também foca na diminuição dos juros e, claro, na alavancada dos créditos que nós temos hoje no Brasil. Você que está me assistindo, quando você vai hoje no banco comprar um carro financiado, por exemplo, e financia ele em 36 ou 44 vezes, ao final desse financiamento, quem já fez, sabe que pagou praticamente 2 carros. Isso é porque o nosso juros é muito alto. E esses juros, o que faz essa composição dele, uma delas é a baixo retorno que essas instituições financeiras têm de recuperação desses bens. Ou seja, a nossa legislação ela é tão paternalista e ainda atrasada nesse sentido, comparado com outros países, que nós não chegamos nem a 18% da recuperação desses bens no tempo correto. Quer dizer que, se o banco, por exemplo, entra na justiça, ele quer retomar aquele carro que não foi pago no empréstimo, ele precisa judicializar. Fica um processo caro, burocrático, e isso tem custo. E o tempo que demora para recuperar. Quando ele vai recuperar e leiloar, lá no final, esse bem já não vale nem a dívida que a pessoa tem com o banco devido ao empréstimo que ele fez com o carro. Na hora que você vai comprar e você no projeto autoriza a ser facultativo, manter do jeito que está e fazer da forma desjudicializada. Da forma desjudicializada, como é nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países, você que paga em dia, você vai dizer assim, não, eu quero desjudicializado, ou seja, o risco dessa instituição de perder aquele bem, caso não seja pago, é menor, porque vai ser desburocratizada essa recuperação. Então, com isso também, na hora de você comprar, você vai pagar menos juros, porque o risco desse banco também vai ser menor. Mas, senador, aí seria criada uma instituição gestora para fazer essa parte de cartório e tal, e tiraria das instituições financeiras esse cargo aí de fazer essa parte, eles ficariam só com os empréstimos, é isso? Ouvindo o atual governo, porque esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Então, obviamente, quem dá o tom da política econômica e do seu próprio projeto é o governo. Ouvindo o governo atual, a equipe econômica do ministro Fernando Haddad e também a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, que representam as instituições financeiras do Brasil, eles não viram a necessidade de se manter as IGGs. Se acha que criaria um instrumento a mais que poderia burocratizar ou encarecer mais o processo, já que você já tem os bancos, porque eles teriam que ser vinculados a eles, e já existem os bancos, e os cartórios. E eles já têm fé pública, então você, na verdade, dá atribuições aos cartórios, a instituição financeira também tem poder de credenciar outros entes para poder fazer o devido processo de recuperação, de forma que você pode simplificar, mas dando segurança jurídica à operação. Então, a gente está tirando o IGG e estamos deixando claro no texto o que se pode fazer. Um exemplo, você vai fazer um financiamento de um empreendimento. Hoje você tem que dar uma garantia real. Essa garantia real, vamos supor que ela vale, você tem uma garantia que possa valer R$1 milhão e você precisou de R$600 mil emprestado. Então, hoje você dá lá essa sua garantia de R$1 milhão, fica imobilizado aquele patrimônio que você tem. Se você precisar de mais R$300 mil e você tem que fazer um novo empréstimo, você tem que arrumar uma outra garantia para fazer uma nova operação. Com essa lei, nós estamos dizendo que essa garantia que você deu, que vale R$1 milhão, e se você utilizou só 600, então você tem 400 de crédito na mesma garantia. Então, essa ou outra instituição financeira vai poder também emprestar o dinheiro a essa pessoa que está solicitando esse crédito. Então, você também facilita a vida dele na obtenção do crédito com a mesma garantia real. No caso,
da pessoa que opta pela desjudicialização, como seria isso? A própria instituição financeira ela teria o poder de resgatar esse bem, independente de acionar a justiça, é isso? Isso, você desburocratiza, já está falando desjudicialização. Então, eu não cumpri o meu contrato. Então, eu estou autorizando quem me emprestou o dinheiro para comprar o carro ou que eu pedi a ele, a recuperar de forma desjudicializada. Então, é um processo mais simplificado, onde você faz essa retomada desse bem de forma mais rápida. Isso baixando o risco da operação, o senhor acha que tem uma tendência a baixar os juros do crédito? Nós temos certeza. Todos que são envolvidos com o mercado e com a economia e quem nos ouvir, a gente teve a oportunidade de ouvir, e dar a sua opinião, todos têm esse mesmo sentimento e o Brasil precisa de verdade de ações concretas que possam ajudar não só a alavancar o crédito, mas também ajudar a fazer com que as operações sejam mais seguras. Outra também novidade que eu estou trazendo no texto é a não possibilidade de penhora do bem familiar, porque estava no texto, né? Então, eu estou tirando isso. O cidadão, uma coisa é ele pegar um dinheiro emprestado e dar um bem para fazer um investimento. Se ele não deu certo, infelizmente ele perdeu, quebrou por algum motivo, ele perdeu aquele investimento. Mas outra coisa é o banco querer tomar a casa dele, o bem que ele mora com a família dele. Esse texto estava permitindo isso acontecer. E nós tiramos também, porque é um absurdo, nós temos essa conquista depois da redemocratização, ainda na época do governo Sarney, e não se pode imaginar você dar essa condição de fragilidade a uma família, de ela perder a sua única coisa que ela pode vir a ter, que é a sua casa própria. Quem são os maiores beneficiados com essa proposta, senador? Eu acredito que são as pessoas que estão fazendo as operações com boas intenções, do bem que eu digo. Aqui no Brasil nós temos também uma dificuldade grande de estimular e de parabenizar os bons pagadores ou cumpridores de meta. Você fala que se você não cumprir, se você pegar tantos pontos na carteira em tal período, você perde ela e fica suspenso. Você, se atrasar um dia no cartão de crédito, seu nome está lá, você vai pagando juros e fica negativado, dependendo do período. Você pode fazer tudo certo. Você não tem nenhuma diferença hoje na gestão da relação do consumidor, do cidadão, para dizer, esse andou correto, então ele pode ter esse tratamento diferenciado, estimular isso a acontecer. E principalmente a característica nossa. Nosso povo é um povo humilde, mas é um povo que gosta de pagar suas contas, gosta de andar certo, andar na linha. Então, esse projeto ele atende justamente quem quer comprar, quer adquirir um bem ou fazer um investimento que não tem condição de fazer à vista e precisa recorrer ao empréstimo, mas quer pagar um juros justo, né? Um preço justo, porque no final a pessoa não se sinta explorada. Então, essa operação ela é importante porque ela barateia esses custos que eu acabei de falar. Um banco desse, ele não paga a conta com o bolso dele, ele paga com a nossa. Então, o advogado que ele contrata, os funcionários, o tempo, o dinheiro que ele perde na operação, tudo isso se transforma no risco deles, que é diluído nessas taxas altíssimas que a gente paga de juros. Só para eu tirar uma dúvida que eu fiquei aqui. Um mesmo imóvel ele pode ser dado em garantia, então, de vários empréstimos? De vários empréstimos e também para mais de uma instituição financeira. Então, eu contratei com o Banco A e o valor que eu contratei com o Banco A é inferior à minha garantia real que eu dei a ele, eu posso ir para o Banco B e pedir a diferença do valor que eu solicitei ao Banco A dentro dessa garantia real, com a mesma garantia. Senador, a proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos, foi feito um pedido de vista coletiva e está aí na pauta da próxima semana. Como é que está a conversa com os senadores? Como é que foi a recepção dessa proposta? Olha, não é um assunto fácil de tratar, você acaba mexendo com todos os segmentos e setores da economia, só que eu estou bastante otimista porque foi fruto de muito diálogo, muita dedicação, tenho dialogado bastante, né? Fui a São Paulo algumas vezes fazer reuniões com o Esfera Brasil, conversar com a Febraban, estarei ainda esta semana com a Terra Investimentos, ouvindo também o Instituto de Defesa do Consumidor, ouvindo setores do governo, os colegas senadores e a Câmara, porque tem que lembrar que o texto veio de lá. Então, a alteração que nós estamos fazendo vai voltar. Então, cabe a eles
aproveitarem a nossa contribuição ou rejeitar e ficar com o texto que veio de lá. Então, eu estou bastante otimista. Terça-feira próxima nós estaremos já votando na Comissão de Assuntos Econômicos e o presidente Rodrigo Pacheco, ontem no plenário do Senado Federal, já autorizou a mesa diretora a incluir na pauta do plenário, caso já venha da CAI. Então, entre terça e quarta-feira, nós estaremos dando tudo certo, já entregando o marco de garantias aqui no Senado Federal. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na votação. Eu que agradeço, Carla Benevides, e eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito importante para ajudar, junto com os outros, a alavancar a economia do país. Acabouço fiscal já está aprovado, reforma tributária já vai estar aqui na casa e vai ser um tema bastante quente que nós vamos estar discutindo aqui de perto. Temos o programa Desenrola, que vai virar um projeto de lei que também vai ajudar a estimular várias pessoas a saírem do nome negativado, de forma que você vai ter um conjunto de medidas que vai ajudar a estimular a economia do Brasil e enfrentar esse grande desafio que nós temos pela frente. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.